Vou te mostrar um parágrafo que caiu na prova da FGV 2025. Você vai ler comigo. Vamos identificar juntos os elementos de coesão e entender por que muitos candidatos erraram. Sem teoria solta, sem decoreba, só análise prática do que realmente importa. O texto. A educação inclusiva representa um desafio estrutural no Brasil contemporâneo. Ela exige investimentos contínuos, cuja eficácia depende de políticas públicas bem planejadas. Quando essas políticas são implementadas, os resultados aparecem. Porém, ainda há muito a ser feito. Esse parágrafo parece simples, mas esconde armadilhas que eliminaram milhares de candidatos. Vamos destrinchar. Primeiro, identificando os pronomes. Ela retoma educação inclusiva, coesão referencial por pronome pessoal. Funciona porque há apenas um referente feminino singular possível. Cuja introduz oração adjetiva e indica posse. Atenção aqui. Cuja refere-se ao antecedente investimentos contínuos. A eficácia é dos investimentos, não das políticas. O que o texto diz é que a eficácia dos investimentos depende das políticas. Regra de ouro. Cuja sempre se refere ao termo anterior e concorda em gênero e número com o termo seguinte. Cuja eficácia, singular feminino, concordando com eficácia. Isso é clássico em prova, confundir referente com o termo concordado. Essas retoma políticas públicas bem planejadas. Pronome demonstrativo com função anafórica. Retoma o que já foi dito. Se fosse estas, indicaria algo que ainda seria mencionado. Por que isso importa? Questões de interpretação pedem. O pronome cuja refere-se a qual termo? Se você não identificar o antecedente correto, erra. Segundo, conectivos e relação lógica. Quando introduz oração subordinada adverbial temporal. Estabelece relação de tempo. Os resultados aparecem no momento da implementação. Porém, é conjunção adversativa. Indica oposição. Apesar dos resultados, ainda falta muito. Atenção à pontuação. Quando porém inicia uma nova frase, a vírgula vem depois. Porém, ainda há muito a ser feito. Vírgula após a conjunção. Quando porém liga duas orações no mesmo período, a vírgula vem antes. Os resultados aparecem, porém ainda há muito a ser feito. Essa nuance elimina candidatos em questões de pontuação. A lógica do parágrafo. Tese. Educação inclusiva é desafio. Desenvolvimento. Exige investimentos cuja eficácia depende de políticas. Condição. Quando implementadas, há resultados. Oposição. Porém, ainda há muito a fazer. Progressão temática clara. Cada frase avança o argumento. Isso é coerência textual na prática. Terceiro, onde os candidatos erraram. Erro 1. Confundir referente de ela. Alguns marcaram eficácia ou políticas, mas ela só pode retomar educação inclusiva, único feminino singular anterior. Erro 2. Não identificar o antecedente de cuja. Muitos acharam que cuja se referia a políticas públicas, mas cuja refere-se a investimentos contínuos, o antecedente. A eficácia é dos investimentos, e essa eficácia depende das políticas. Entender essa relação é crucial. Erro 3. Errar a concordância de cuja. Cuja concorda com o termo seguinte, não com o antecedente. Investimentos é plural, mas cuja eficácia é singular, concorda com eficácia. Isso confunde muitos candidatos. Erro 4. Ignorar a posição da vírgula com porém. Em questões de pontuação, isso eliminou candidatos. Vírgula após porém no início de frase. Vírgula antes de porém no meio do período. Como treinar essa análise? Passo 1. Leia o texto inteiro antes de olhar as alternativas. Entenda a lógica geral primeiro. Passo 2. Sublinhe pronomes e conectivos. Para cada pronome relativo, pergunte: qual é o antecedente? Com qual termo ele concorda? Passo 3. Resuma cada período em uma palavra-chave. No nosso exemplo, desafio, exigência, condição, ressalva. Isso revela a estrutura argumentativa. Passo 4.
Compare com as alternativas. Elimine as que contradizem o texto. Elimine as que extrapolam. Escolha a que se sustenta integralmente. Como as bancas cobram isso? A FGV adora textos com pronomes de referência ambígua. Eles testam se você identifica o antecedente correto de cuja. A Sebrasp cobra em certo ou errado. O pronome cuja refere-se a investimentos contínuos. Certo. A FCC cobra substituição de conectivos. Substitua, porém, mantendo o sentido. Contudo, todavia, entretanto, funcionam. Portanto, não funciona. Muda a lógica. A VUNESP cobra relação entre pontuação e sentido. Se retirarmos a vírgula após porém, o sentido se altera? Não. A vírgula após conjunção inicial é facultativa em alguns casos. O Enem cobra coesão em textos longos. Pronomes mal referenciados quebram a compreensão. Uma dica que vale ouro. Quando vir cuja, cujo, cujas ou cujos, primeiro identifique o antecedente, termo anterior. Depois, verifique a concordância com o termo seguinte. Isso resolve a maioria das questões com pronome relativo possessivo. Outra, conectivos não são enfeite. Cada um estabelece uma relação lógica específica, e a pontuação varia conforme a posição na frase. Para fechar, analisar texto não é adivinhar, é identificar elementos concretos, pronomes, conectivos, estrutura. Treine com textos reais de prova. Identifique padrões, isso vale mais que decorar teoria. Coesão e coerência não são mistério, são ferramentas, e você agora tem as chaves. Se essa análise te ajudou a enxergar o texto de outro jeito, deixa um comentário contando qual banca você vai prestar. Ajuda a criar conteúdo mais direcionado para você. No próximo encontro, vamos fazer um simulado rápido. 5 questões de pronomes e coesão, resolvidas ao vivo. Bons estudos!